confíe en ti para poder crer para poder creer que você vai me pagar semana que vem. que vas a pagar la semana que viene. Estão entendendo a diferença? ¿Podéis notar la diferencia? Quando eu conheço a pessoa, Cuando yo conozco a la persona, já conheço o apóstolo Ricardo, ya conozco al apóstol Ricardo, a minha esposa nem se fala, estamos casados há 38 anos, mi esposa ya ni lo digo, llevamos casados 38 años, e outras pessoas com quem me relaciono, y otras personas con las que me relaciono, que se disser para mim, que si me dicen, apóstolo, eu preciso de 500 euros hoje, apóstol, necesito 500 euros hoy, e eu vou te pagar quarta que vem, 9 horas da manhã. y te voy a pagar miércoles que viene a las 9 de la mañana. Eu vou tirar o dinheiro do bolso imediatamente, vou entregar para aquela pessoa, não preciso de recibo nem de nota promissória, porque eu creio que ela vai cumprir, porque eu confio nela. Le entregaré el dinero al momento y no le pediré ningún tipo de recibo ni comprobante porque yo creo a esa persona y confío en ella. Agora a palavra acreditar Pero la palabra acreditar é um pouco diferente, es un poco diferente. porque ela não movimenta essa fé bíblica sobrenatural que nós conhecemos, que a gente fala tanto. Porque ella no movimienta esa fe bíblica y sobrenatural de la que tanto Acreditar é hablamos. um ato natural. Acreditar es un hecho natural. Você pode me dar uma informação Me puedes dar una información e eu falar, ok, eu acredito. y yo te diré. É algo natural, não requer um movimento sobrenatural de fé, estão entendendo? Es algo natural, no requiere ningún movimiento Estão me sobrenatural entendendo? de fe. ¿Lo podéis Então, entender? o que Jó está dizendo, Entonces lo que dice quando Job, ele diz, eu sei, cuando dice yo sé, eu pessoalmente yo personalmente tenho certeza tengo certeza que o Senhor pode todas as coisas. que el Señor puede todas las cosas. Como que você vive a sua vida quando você pessoalmente chega à conclusão de que Deus pode tudo? ¿Cómo vives tu vida cuando llegas a la conclusión de que Dios puede todo? Você entende agora por que muitos cristãos falam bem de Deus, cantam coisas boas para Deus, dão glória na igreja quando a Bíblia é pregada? ¿Entiendes entonces por qué muchos cristianos cantan bien de Dios, hablan bien de Dios? Mas quando vem a luta, a dificuldade, Pero cuando viene la lucha y la dificultad, quando a porta fecha, cuando la puerta se quando cierra, sopra o vento, cuando sopla el viento, quando vem a tempestade, cuando viene la tempestad, ela se desespera, ella se desespera. muitos desviam, Muchos se abandonam a igreja abandonan la iglesia ou blasfemam de Deus, o blasfeman de Dios, porque tudo que ela sabia de Deus, porque todo lo que ella sabía de Dios, ela sabia por intermédio de alguém que lhe disse, lo sabía por medio de alguien que se lo había dicho, ou quem sabe até desta relação superficial que nós temos com Deus, o a lo mejor por esa relación superficial que tenemos como con se Dios. ele fosse um sistema, como se Deus fosse uma coisa, Como si Dios fuera un sistema, como si fuera una cosa, como se ele não fosse uma pessoa. como si no fuera una persona. Eu dei para vocês um exemplo aqui no começo. Yo os di un ejemplo al comienzo. Por que nós não conseguimos enxergar a Deus? ¿Por qué no podemos ver a Dios? É simplesmente porque ele existe numa dimensão e numa natureza diferente da nossa, numa essência diferente da nossa. Porque existe en una naturaleza, en una esencia diferente a la nuestra. Mas o fato da essência dele ser diferente Pero el hecho de que su esencia e dele sea habitar diferente numa dimensão diferente y de que habite en una dimensión diferente, não quer dizer que ele não seja real no quiere decir que no sea real e que ele não esteja aqui agora nesse exato momento. y que no esté aquí ahora en este exacto momento. Tem ar aqui dentro, Hay aire aquí dentro, mas você não enxerga, pero no lo ves, mas você está respirando. pero estás respirando. Você não morre só porque você está dentro dessa sala, No te mueres por estar aquí dentro de esta sala, porque tem atmosfera aqui. porque hay una atmósfera aquí. Há ar suficiente aqui para nós respirarmos aqui por meses. Hay aire suficiente aquí para que podamos respirar aquí por meses. Mas como que é possível você não conseguir enxergar? Pero ¿cómo es posible si yo no lo veo? Por que você não começa a tremer e a se debater porque você não consegue enxergar o ar? ¿Por qué no empiezas a debatir y a temblar de que por qué no puedes ver el aire? Porque isso é tão intuitivo, é tão natural para nós, Porque es algo tan intuitivo y tan natural para nosotros que nós agimos com a maior naturalidade sabendo que tem ar aqui. que actuamos con total naturalidad sabiendo que hay aire aquí. Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa com Deus? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Dios? Por que nós temos dificuldade de estabelecer uma relação interpessoal com Deus? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en establecer una relación interpersonal con Dios? E agora que eu quero voltar ao início do livro com você, Y ahora quiero volver al inicio del libro contigo para poder te mostrar esse caminho que é o livro.
para poder mostrarte ese camino que es el libro. E eu não vou ficar lendo versículo por versículo, não tem necessidade. Depois você lê o livro todo em casa. No voy a leer versículo por versículo, no hay necesidad, luego lo lees en tu casa. Mas eu quero te mostrar aqui algumas estações do livro Pero quiero mostrarte algunas estaciones del libro que conduz Jó até o capítulo 42, que llevan a Job, lo conducen hasta el capítulo 42. quando ele diz duas coisas poderosas. Cuando él dice dos cosas poderosas. Eu sei que o Senhor pode tudo. Yo sé que el Señor lo puede todo. E a segunda, Y la segunda, antes eu só ouvia falar de ti, antes solo escuchaba de ti por oídas, mas agora os meus olhos te veem. pero ahora mis ojos te ven. Você sabe quem seria capaz de abalar a fé de Jó dali para frente? ¿Sabes quién sería capaz de abalar la fe de Job de allí hasta adelante? Absolutamente ninguém. Absolutamente nadie. Ok, então como é que começa o livro? Entonces, ¿cómo empieza el libro? O livro começa com, primeiro, anunciando Jó e a sua grandeza. Empieza primero anunciando a Job y a su grandeza. Em segundo lugar, Deus dando testemunho de Jó da sua fidelidade para com ele. En segundo lugar, Dios dando testimonio de Job de su fidelidad hacia él. E quando nós lemos o início do livro, Deus falando, viste meu servo Jó? Y cuando leemos el principio del libro, Dios dice, ¿viste mi Homem fiel, temente, que se desvia do mal. un hombre fiel que teme a Dios y se desvía de lo malo? E aqui está o perigo de não ler o livro todo. Y aquí está el peligro de no leer el libro entero. É que quando você lê essas palavras de Deus, Es que cuando lees esas palabras de Dios, você fica confuso, quedas confuso porque você não entende dali para frente como que alguém que Deus chama de fiel, temente, que se desvia do mal, pode passar por uma macega daquela. porque no entiendes cómo alguien que Dios lo llama fiel, temente de Dios y que se desvía de todo lo malo puede pasar por una situación como la que le viene. E aí o diabo usa isso contra a Bíblia e contra a igreja. Y el diablo usa eso contra la Biblia y contra la iglesia. Tipo, tá vendo? Não adianta você ser fiel. Tipo, ¿ves? Você vai lutar, pelejar para ser fiel a Deus e tal, e ele vem com uma marreta e bate na sua cabeça. Luchas y te esfuerzas para serle fiel a Dios y Él viene y te da en la cabeza. Só que quando você continua lendo o livro, Pero cuando sigues leyendo el libro, você entende duas coisas importantes a respeito disso que Deus disse no começo do livro. entiendes dos cosas importantes al respecto de eso que Dios dijo al principio. A primeira coisa é, Y lo primero es, Deus sempre vai te ver superior ao que você realmente é. Dios siempre te va a ver superior a lo que eres realmente. A intenção de Deus não é te diminuir. La intención de Dios no es hacerte más pequeño. A intenção de Deus não é jogar você de escanteio, jogar você no lixo. La intención de Dios no es tirarte a la basura. Toda vez que você ouvir uma vozinha atrás da sua nuca, dizendo, você não presta, você é isso, as pessoas não se importam com você, pastor, a pastora não te ama e tal, Deus não se importa, é por isso que você está passando por isso, senão você estaria vivendo melhor. Opa, esqueci da minha tradutora. Cada vez que escuches una voz en tu oreja que te diga, nadie te quiere, los pastores no se importan con tu vida, por eso tu vida te va mal, porque nadie se preocupa por ti. Esta é a voz do diabo, Es la voz del diablo. nunca a voz de Deus. Nunca es la voz de Dios. Deus vai sempre dizer para você coisas como nós ouvimos de Jó. Dios siempre te va a decir cosas como las que vimos de Job. Vou te dar um outro exemplo da própria Bíblia. Te daré otro ejemplo de la propia Biblia. O anjo do Senhor, que é Cristo no Velho Testamento, aparece para Gideão, no capítulo 6 de Gideão, En el capítulo 6 de Gedeón, 6 de Juízes, Juízes. de jueces. Capítulo 6 de Juízes, aparece o anjo do Senhor a Gideão, Aparece el ángel del Señor a Gedeón, que estava morrendo de medo dos midianitas, que se morían de miedo de los midianitas, estava malhando trigo no lagar, diz o texto, para esconder dos midianitas. y estaban intentando esconderse de los midianitas. Porque os midianitas já haviam roubado a colheita de Israel por 6 anos consecutivos. Porque ya habían robado toda la cosecha de Israel por 6 años E consecutivos. quando o diabo dá pancada em você 6 anos seguidos, Y cuando el diablo te pega 6 años consecutivos, provavelmente no 7º você já está um bagaço. es muy probable que en el 7º ya no puedas más. Então, o que Gideão está fazendo? Eu vou malhar esse trigo no lagar, que era um espaço pequeno, Entonces, ¿qué hacía Gedeón? Pues voy a cultivar ese trigo aquí en un espacio pequeño e vou esconder. y lo voy a esconder. Aí está Gideão lá malhando o trigo no lagar, aparece o anjo do Senhor.
y está Gedeón moliendo el trigo y aparece un ángel del Señor. E fala assim, e aí, varão valoroso? Y le dice, ¿qué pasa, varón de gran valor? O Senhor é contigo. El Señor es contigo. Aí Gideão olha e fala assim, Gideão não entendeu. Y él no lo entendió y lo mira. Porque o que Gideão esperaria ouvir? Porque ¿qué esperaría escuchar? Toma vergonha, rapaz. Você está com medo dos medianitas? Por que você está malhando o trigo no lagar? ¿Tienes miedo a los medianitas? ¿Qué estás haciendo aquí? Lagar é um lugar de pisar uva, não de malhar trigo, moço. El lagar es un lugar donde se pisan las uvas, no donde tienes que moler el trigo. Toma jeito, vai ser crente. Espabilate, vuélvete un creyente. Vai se converter. Conviértete. Não é essa a expectativa humana que a gente tem? Esa es la expectativa humana que nosotros De que a tenemos. qualquer momento Deus vai aparecer e vai nos esculhambar. De que a cualquier momento Dios va a aparecer y nos va a tirar de las orejas. E de repente o anjo do Senhor aparece Y de repente aparece el ángel para você e fala, varoa valorosa, y te dice, varona de gran o Senhor é valor, contigo. el Señor es contigo. Guerreira, guerreira valorosa, o Senhor é contigo. Guerrera, el Señor es contigo. Ó varão valente, o Senhor é contigo. Varón valiente, el Señor es contigo. E você fica assim, olha para um lado, fica meio com vergonha, eu não é? Así, con Fica vergüenza, te miras a un lado, passando miras al o pé otro. no chão, porque você não... Como assim que Deus está falando isso? Eu estou morrendo de medo, eu não estou sendo fiel, eu não estou sendo dizimista, eu não estou sendo isso, eu não estou sendo aquilo. Y dices, ¿cómo Dios puede decir eso de mí si yo no soy fiel, no soy dicimista, no hago eso, no hago lo otro? É porque Deus sempre te verá maior do que você é. Es porque Dios siempre te va a ver superior a lo que tú eres. Toda vez que Ele se aproximar de você, Ele vai dizer para você do seu potencial de amanhã. Siempre que se acerque a ti, te va a hablar de tu potencial de mañana. Ou seja, Ele pode te ver hoje cabisbaixo, tristonho, com a fé abalada. Es decir, hoy te puede ver un poco triste, con la fe un poco abajo. Mas isso de hoje não é o plano, o objetivo que Ele tem para a sua vida amanhã. Pero eso de hoy no es el plan ni el objetivo que Él tiene para tu vida mañana. Então, se Ele aparecer para você hoje, Entonces, si Él te aparece a ti hoy, Ele vai falar de você Él va a hablar de ti como Ele te enxerga no seu potencial máximo. como Él te ve en tu máximo potencial. E Ele vai dizer, você é valente. Y te va a decir, eres valiente. Eu tinha 12 anos de idade quando o Senhor veio a mim e falou comigo, você vai viajar o mundo pregando a minha palavra. Yo tenía 12 años de edad cuando Dios vino a mí y me dijo, vas a viajar al mundo predicando mi palabra. E para mim não fazia o menor sentido. Y para mí no tenía sentido. Pobre, Pobre, morava numa rua chamada Rua do Lixo. vivía en una calle que se llamaba Calle de la Basura. Eu cresci nessa rua. Y yo crecí en esa calle. E não é porque tinha lixo amontoado na rua, não. Y no es porque había basuras amontonadas en la calle. É porque na cidade eles diziam que o lixo da cidade ia para aquela região. Es porque en la ciudad decían que toda la basura de esa ciudad se iba a esa zona. Então nós éramos como lixo para a sociedade melhor da cidade. Entonces nosotros que vivimos ahí era como la basura para la demás parte de E la lá eu sociedad. cresci sem pai, Y allí crecí sin padre, com uma mãe honesta, fiel a Deus, con una madre honesta y fiel a Dios, mas que trabalhava, lavava roupa para fora em tanque de pedra, pero que lavaba ropa, lavaba ropa en un lavado de piedra para comprar coisas básicas como arroz, feijão, pão. para comprar cosas básicas como arroz. Nós não pollo y tínhamos pan. pão todo dia na nossa casa, nós No não teníamos tínhamos. pan todos los días en nuestra Então, casa. quando o profeta vem e fala comigo, o Senhor manda te dizer que você vai viajar o mundo pregando a palavra. Entonces, cuando viene un ángel y me dice, el Señor te manda a decirte que vas a viajar el mundo predicando la palabra, O que eu queria naquele momento, na verdade, era um pão. yo lo que quería en aquel momento, en realidad, era un pan. Talvez um pedaço de carne. A lo mejor un cacho de carne. Mas Deus olhou para aquele menino Pero Dios le miró a aquel niño e enxergou o seu futuro e disse, você vai pregar no mundo inteiro. y vio su futuro y dijo, tú vas a predicar en el mundo entero. Eu conseguia enxergar aquilo? Não. ¿Yo podía ver eso? No. Então eu imagino se o diabo chegasse no céu e falasse, tá vendo aquele menino lá, pobre, miserável, lá que fica indo na igreja? Entonces yo me imagino que el diablo llegara al cielo y dijera, ¿ves aquel niño allí pobre que a veces va a la iglesia? Por que o senhor não se livra daquele menino? ¿Por qué no te libras de ese niño? O que Deus responderia? ¿Qué respondería Dios? Fala, você está muito enganado. Estás muy engañado. Aquele menino é um pregador, Ese niño es un predicador. é um profeta. Es un profeta. Eu vou usar ele em cura. Ele vai pregar em muitos lugares do mundo, Y en muchos lugares del para mundo. multidões pequenas e grandes. Para muchos
grande. Mas se ele falasse isso para mim, Pero si me lo dijera, eu não conseguiria enxergar. yo no lo podría ver. Porque Deus sempre te vê maior do que você realmente é. Porque Dios siempre te ve más de lo que realmente eres. Segunda verdade. Segunda verdad. Imagino que, bom, nós estamos transmitindo ali, parece que está gravando também, então não precisa anotar, mas guarde isto, por favor. Estamos transmitiendo en directo, entonces se va a guardar, no hace falta que... Qual é a primeira verdade? Deus sempre te enxerga maior do que você é. ¿Cuál es la primera verdad? Dios siempre te ve más de lo que realmente eres. Segunda verdade. Segunda verdad. Embora Deus te enxergue maior do que você é, Aunque Dios te vea más de lo que realmente eres, Ele sempre te tratará menor do que você se enxerga. Él siempre te tratará menos de lo que tú te ves. Porque uma das coisas que leva o indivíduo, o servo de Deus, para o caminho da derrota se chama orgulho e altivez. Porque una de las cosas que llevan al siervo de Dios al camino de la derrota se llama orgullo y altivez. Toda vez que Deus começa a abençoar uma pessoa, Siempre que Dios empieza a bendecir a una persona e aquela pessoa esquece de onde saiu, y esa persona se olvida de dónde salió, esquece a mala. olvida su maleta. O meu la maleta pastor que que trae. costumava dizer, o meu pastor dizia, quando Deus te levantar e começar a te usar, não se esqueça da mala. Mi pastor solía decir, cuando Dios empieza a usarte, no te olvides de tu maleta. O que ele queria dizer? A mala representa exatamente de onde eu vim, o meu passado. ¿Qué quiere decir con eso? La maleta representa de dónde vine, mi pasado. Por isso que eu sempre conto parte do meu passado. Por eso yo siempre cuento parte de mi pasado. Porque, dentre outras coisas, Porque entre otras cosas, eu não posso esquecer de onde Ele me tirou. yo no puedo olvidar de dónde Él me sacó. Não importa onde Ele me leve. Da igual a dónde me Não lleve. importa onde eu me assente. Da igual a Entre dónde yo me pequenos lleve. ou grandes, eu preciso lembrar de onde Ele me Yo tirou. tengo que acordarme de dónde Él me sacó. Porque toda vez que Ele perceber que há um risco Porque siempre que Él perciba que de eu me exaltar, de que yo me exalte, Ele vai me tratar abaixo do que eu acho que sou Él me va a tratar por debajo de lo que yo creo que yo soy, para salvar o meu futuro. para salvar mi futuro. Horamassuri andarabassuri cantarabás. Ei na sorahayo komaya sira kanda kabassuri antarabás. Desconectou um momento e voltou, só que eu não sei se tá... Não tem problema. Escute bem o que eu vou te dizer. No caso de Jó, Escucha lo que te voy a decir. se você parar a leitura ali onde Satanás tenta Jó, tenta Deus em relação a Jó, Si paras tu lectura allí donde Satanás le tienta a Dios en relación a Job e todas as mazelas vêm sobre Jó, y todos los males vienen sobre você não Job, consegue entender o caráter de Deus. no puedes entender el carácter de Dios. Como que Deus pode dizer que o cara é justo, fiel, se desvia do mal e logo em seguida cai um poste na cabeça dele? ¿Cómo Dios va a decir que la persona es justa y fiel y luego enseguida le pasa algo malo? Mas aí acontece a segunda coisa, que é quando os amigos da onça, os amigos de Jó, os falsos amigos de Jó, Pero ahí pasa la segunda cosa, que son donde aparecen los falsos amigos de Job, que vêm à casa de Jó, que van a casa de Job, se assentam em silêncio por 7 dias, se quedan allí en silencio por 7 días. e a miséria... Você já encontrou alguém numa situação de miséria em que você não consegue encontrar uma palavra em 7 dias? ¿Tú ya conociste a alguien en una situación de miseria de la que no puedes encontrar ni una palabra durante 7 días? Com certeza não. Seguramente no. O estado de Jó era tão periclitante, tão miserável, El estado de Job era tan miserable que os amigos não conseguiram encontrar uma palavra para dizer em 7 dias. que sus amigos no encontraron ni una sola palabra para decirle en 7 días. Pena que não ficaram calados o resto dos dias. Qué lástima que no se hayan quedado callados los demás días. Porque quando abriram a boca, Porque cuando abrieron sus bocas, só falaram bobagem. solo dijeron tonterías. E aí vem
O segundo princípio, na verdade o terceiro, porque eu vou deixar o que eu te falei inicialmente, que Deus sempre te enxerga como o princípio inicial. O segundo é Deus te enxerga maior do que você é, mas sempre te tratará menor do que você pensa que Porque é. ese sería el tercero, porque el primero es que Dios te ve más de lo que eres. El segundo es que te tratará Mas siempre menos de lo que tú te crees. Tem uma Y el terceira tercero, coisa que acontece do momento em que os amigos de Jó abrem a boca e eles param de falar. Y hay una tercera cosa que es la que pasa cuando los amigos de Job hablan. É que os amigos de Jó julgaram a Jó sem saber que tipo de relação ele havia construído com Deus. Es que los amigos de Job lo juzgaron sin saber el tipo de relación que Job había construido con Dios. Então a terceira verdade Entonces, la tercera verdad é que Deus é aquele pai ciumento. es que Dios es ese padre celoso. Ele corrige você, Y Él te corrige. ele te bate de cinto, Él te pega con de un chinelo, con una ele te chancla, bate de vara, y te da con una vara. mas se alguém tentar bater em você também vai ter problema. Pero si alguien intenta pegarte a ti, ese tendrá problemas. Então, o terceiro princípio é esse: Deus é o único que pode te corrigir. Entonces, el tercer principio es ese. Dios es el único que puede corregirte. O fato de você estar passando por uma situação, ter caído em pecado ou vivendo uma situação lastimável que seja, El hecho de que estés viviendo una situación, por más lastimosa que sea, não dá a ninguém o direito de te julgar, nem de te perseguir, porque vai ter problema com Deus. no le da a nadie el derecho a juzgarte ni a perseguirte porque tendrá problemas con Dios. Deus reserva para si exclusivamente o direito de te corrigir. Dios reservó para sí mismo exclusivamente el derecho de corregirte. Sabe o que aconteceu com nós dois, eu e a minha esposa? ¿Sabe qué nos pasó a mi esposa y a mí? Nós pastoreávamos uma igreja no Brasil, uma grande igreja no Brasil, Pastoreábamos en una gran iglesia en Brasil 10 anos. 10 años. Vivendo bem numa cidade boa, de tamanho médio, no Espírito Santo. Vivíamos bien en una buena ciudad, de tamaño más o menos, en Espíritu Santo. A igreja bombando de crescer, muita gente batizada. La iglesia Tudo crecía muito bom. rápido, mucha gente bautizada, todo muy bueno. Até que Deus então começou a nos incomodar, não vou entrar nesses detalhes, para a gente poder sair e ir embora para os Estados Unidos. Entonces Dios empezó a molestarnos, no voy a entrar en detalles, pero nos molestaba para que nos fuéramos a Estados Unidos. É uma história um pouco longa. O pai do David Quinlan, Es una historia un poco larga. pastor Noel, ¿Y el padre de quién? do David Quinlan, o cantor, aquele Del cantor cantante David Quinlan, David Quinlan, que foi na nossa igreja e profetizou a minha saída da igreja. fue a nuestra iglesia y él fue quien profetizó mi salida de esa iglesia. E ali começou um processo de Deus então nos tirar da igreja onde estávamos por 10 anos. Y allí empezó el proceso de que Dios nos retirara de esa iglesia donde estuvimos durante tantos años. A igreja era a maior da cidade, La iglesia era la más grande de la ciudad. eu era muito conhecido na cidade. Yo era muy conocido en la ciudad. Os candidatos a prefeito me procuravam para apoio. Los candidatos a alcaldes me buscaban para tener mi apoyo. Ou seja, era uma igreja expressiva na cidade. Era una iglesia de valor en la ciudad. E aí agora Deus nos tira dessa cidade e nos leva para os Estados Unidos. Y Dios nos saca de esa ciudad y nos lleva a Estados Unidos. E na minha cabeça, Y en mi cabeza eu vou chegar nos Estados Unidos e vou arrebentar. yo pensaba, llegaré a Estados Unidos y voy a reventar con todo. Plantar uma igreja, começar a bombar logo e vai ser tremendo. Levantaré la iglesia, se crecerá rápido y será tremendo. E quando eu chego nos Estados Unidos, tive aquela experiência de Abraão, que chegou na terra e a terra era seca. Y cuando llegué a Estados Unidos, tuve la experiencia de Abraham, que llegó a la tierra y la tierra era seca. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Todo lo que intentaba hacer salía mal. E eu pensava, por que isso está acontecendo? Y yo pensaba, ¿por qué está pasando esto? E aí começou, a minha esposa perdeu logo um irmão de cara, logo em seguida, logo que chegamos nos Estados Unidos. Y recién llegamos a Estados Unidos, mi hermana perdió a un hermano. E as coisas ruins acontecendo, uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. Y las cosas malas pasaban una detrás de otra. E eu não entendia por quê. Y yo no entendía por qué. E embora agora vai uma dica aqui para os homens. Y ahora voy a decir una diga a los hombres. Diante da minha esposa, eu era uma muralha. Un consejo a los hombres, yo delante de mi esposa era una muralla. Ela falava, meu amor, por que a gente não volta, meu bem, e tal? A igreja está lá ainda, a gente não sei o que. Falava, meu amor, Deus tem um plano. Y ella me decía, pero ¿por qué no volvemos? La iglesia sigue allí. Y yo le decía, mi amor, Dios tiene un plan. Confia em Deus, meu bem. Confía en Dios. Na frente dela eu era uma muralha.
Delante de ella era una roca, una muralla. Quando ela dava as costas, que eu ia para um canto, eu ajoelhava e começava a chorar. Y cuando ella se giraba, yo me iba a una esquina y empezaba a llorar. E eu falava, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Y yo decía, Dios, ¿por qué hiciste esto conmigo? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor me tirou de um lugar bom, me trouxe para cá e as portas não se abrem? ¿Por qué me sacaste de un lugar bueno y me trajiste para aquí donde las puertas no se abren? E Deus calado, nenhuma palavra, zero. Y Dios callado, ni una sola palabra. E esse processo durou uns bons anos, uma década e pouco. Y ese proceso duró unos cuantos años, una década y pico. E passamos por toda sorte de tribulação que você imaginar. Y pasamos por todo tipo de tribulaciones que os podéis imaginar. Muito longe da experiência de Jó ainda. Muy lejos de la experiencia de Juan. Mas passamos por muita dificuldade que você puder imaginar. Pero pasamos por muchas dificultades en las que os podéis imaginar. E um dia eu lembro, eu estava dentro do templo, as luzes todas apagadas, orando a Deus. Y un día me acuerdo que estaba yo dentro del templo con las luces todas apagadas y estaba orando a Dios. O som ligado e eu orando e lembrando de promessas antigas. Tenía música puesta y me acordaba de promesas antiguas. Lembrei de orações que eu fiz que Deus nunca havia respondido. Me acordé de oraciones que había hecho que Dios nunca me había E respondido. eu comecei a falar, Senhor, poxa, o Senhor nunca me respondeu essas coisas. Y empecé a decirle, Señor, tú nunca me respondiste a esas cosas. Por que o Senhor não me respondeu? ¿Por qué no me respondiste? Nesse dia, eu tive a segunda experiência, a terceira foi em 2020, a segunda experiência de ouvir a voz de Deus com o meu ouvido de carne. En ese día tuve la segunda experiencia de poder escuchar la voz de Dios con mis oídos carnales. A primeira vez eu era adolescente, solteiro ainda, no alto do monte, eu ouvi a voz de Deus. La primera vez, aún era un adolescente, en el alto del monte, escuché la voz de Dios. Nesse dia foi a segunda vez. Y ese día fue la segunda Isso vez. foi em 2018. Eso fue en 2018. Quando eu estou falando, de repente surgiu uma voz dentro do templo. Yo estaba hablando y de repente surgió una voz dentro del templo. E falou nesse tom que eu vou dizer agora. Y me habló en ese tono que voy a decir ahora. Falou, ei, eu tenho um plano, confia. Hey, yo tengo un plan, confía. E quando eu ouvi aquilo, gelou meu corpo, me deu uma coisa, mas eu fiquei assustado, porque era um tom de repreensão. Y cuando escuché, se me congeló el cuerpo, me asusté porque era en tono de reprensión. Escute o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. Nesse dia, En ese día, eu me dei conta yo me di cuenta de que eu não sabia de que yo no sabía que Deus tudo pode. que Dios todo lo podía. Eu achava que sabia. Yo pensaba que sabía. Eu li isso nos lugares. Yo lo leía en los lugares. Eu ouvi pessoas falarem. Y escuchaba personas. Mas eu descobri naquele dia que eu não sabia. Eu bem sei que tudo podes. Pero yo descubrí en ese día que yo no lo sabía. Y yo conozco que tú todo lo puedes. Por isso que eu me identifico tanto com essa frase de Jó. Por eso me identifico tanto con esa frase de Job. Que depois de tudo aquilo ele fala, agora eu sei Después de todo lo que pasó, dice, ahora yo sé que tudo podes. que todo lo puedes. Quando chegamos a esse momento, atingimos o ponto em que esteve Paulo, Cuando llegamos a ese apóstolo momento, Paulo. tocamos el punto donde estuvo el apóstol Pablo. Estava dentro de um navio Estaba dentro de un barco e de repente vem um furacão no mar. y de repente vino una gran tormenta al mar. E era um barco à vela com a realidade da época. Y era un barquito de vela, de la realidad de la época. E esse é aquele momento em que a fé de qualquer pessoa é abalada. Y es en ese momento donde la fe de cualquier persona es tocada. A não ser aqueles que sabem que Ele tudo pode. A no ser aquellos que saben que Dios todo lo puede. E aí todo mundo desesperado, e joga as coisas no mar, e aquela luta, e corre o capitão para cá, os marinheiros para lá, puxa a corda, e corre, socorro, rema, e vai daqui, vai dali, porque o barco ia afundar, gente. Y todos desesperados de un lado para otro, el capitán a un lado, los marineros a otro, tiraban las cuerdas, un desespero porque el barco se iba a hundir. E aí Paulo vira para o capitão e fala, capitão, vem cá. Y Pablo bajo del capitán le dice, capitán, ven, Fica tranquilo,
estate tranquilo, porque o anjo de Deus porque el ángel de Dios me visitou esta noite me visitó esa e noche disse que nenhuma vida nesse navio vai se perder. y me dijo que ni una sola vida en este barco se va a perder. Quando todo mundo estava desesperado, correndo de um lado para o outro, Mientras todos estaban desesperados corriendo de un lado a otro, Paulo chegou no ponto em que ele podia dizer: eu sei que o meu Deus tudo pode. llegó al punto en el que él pudo decir, yo sé que mi Dios todo lo puede. Guardar um navio de afundar Dios libró el navío de que el barco de que se hundiera. Nunca esqueço o dia que eu entrei num avião em Charlotte, nos Estados Unidos. Nunca me olvido del día South Carolina, Charlotte. en que me metí en un avión en el sur de South Carolina, en Charlotte. E eu estava indo para Los Angeles, na Califórnia. Estaba yendo camino a Los Ángeles, en California. Mais ou menos 6 horas de voo. Más o menos 6 horas de vuelo. Entrei no avião felizinho, sentei na minha cadeira, Me metí súper feliz al avión, me senté en mi silla, o avião levantou o voo, el avión pues levantó e quando estávamos mais ou menos uns 15 minutos no ar, y cuando llevábamos ya volando más o menos unos 15 minutos, aí vem aquela voz agradável do piloto no alto-falante. viene esa voz agradable del piloto diciendo, Senhores passageiros, eu quero informar que nós vou ter que voltar para o aeroporto de Charlotte, porque nós perdemos uma turbina. señores pasajeros, tendré que informar que tenemos que volver al aeropuerto porque perdimos una turbina. Rapaz, que sensação estranha. Uf, qué sensación tan rara. Avião com 200 e tantas pessoas, você conseguiria ouvir um alfinete cair no chão. Un avión con 200 pico personas y había una tensión que si caía una alfiler del suelo podías escucharlo. Silêncio total. E eu virava o rosto assim, todo mundo assim olhando para frente, com o semblante sisudo, todo mundo em pânico. Y claro, estaban todos sentados así, rectos, en pánico, mirando hacia adelante, con caras Porque você serias. imagina, um avião maior do tamanho desse salão aqui, maior do que esse salão. Es que imagínate, un avión más grande que este salón. Nós estávamos já a uns 15 minutos distante do aeroporto. Llevamos ya 15 minutos volando, ya lejos del aeropuerto. E o piloto diz, vamos ter que voltar porque perdemos uma turbina. Y que el piloto diga, vamos a tener que volver porque perdimos una turbina. E eu sentado assim, pensei, não tinha internet no avião para poder mandar uma mensagem para minha esposa ou para alguém. No había internet en el avión, no podía mandarle un mensaje. E meu coração a mi esposa, disparou, a aquela nadie. coisa ruim, uma sensação ruim. Eu olhava para o lado de fora assim para ver se tinha alguma coisa errada com a turbina. Y tenía una sensación mala, mi corazón disparaba, yo miraba por la ventana a ver si veía alguna turbina. E quando eu estou com aquela sensação, de repente eu parei. De repente eu parei e falei, mas espera um pouquinho, a minha vida está nas mãos de Deus. Y mientras sentía esa sensación, paré y dije, pero espérate, mi vida está en manos de Dios. Aí eu comecei a ministrar a mim mesmo. Y empecé a predicar. Aí eu a mí olhava em mismo. volta assim e eu pensava, meu Deus, a maioria dessas pessoas não tem nenhuma esperança. Se acontecer algo aqui, essas pessoas não têm esperança. A minha vida está nas mãos do Senhor. Y yo miraba a mi alrededor y yo pensaba, Dios mío, las personas aquí no tienen ninguna esperanza. Si pasa algo, ellas no tienen ninguna esperanza. Y yo sé que mi vida está en manos del Señor. Sabe quem que pensou da mesma forma? ¿Y sabéis quién pensó de la misma manera? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadrach, Mesach y Abednego. Quando Nabucodonosor mandou lançá-los na fornalha, Cuando Nabucodonosor mandó lanzarlos a la hoguera. eles falaram assim, majestade, o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha e da tua mão. Y ellos dijeron, nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu fuego y de ti. Mas se porventura ele não fizer, ainda assim nós não vamos nos curvar diante da sua idolatria. Pero aunque Él no lo haga, aún así no nos curvaremos delante de ti. Sabe o que eles estavam dizendo de fato? ¿Sabéis lo que decían de eso? Eu sei que tudo podes. Yo sé que todo lo puedes. Eu sei quem é o Senhor. Yo sé quién es el Señor. Quando sopra o furacão no navio, Cuando sopla esa tempestad en el barco, quando o avião perde uma turbina, cuando el avión pierde una turbina, quando não tenho dinheiro para pagar o aluguel, cuando no tengo dinero para pagar el alquiler, quando o emprego vai embora,
Cuando el empleo se va, quando o médico vem e diz, é câncer. cuando viene el médico y dice, es cáncer, Quando o médico vem e diz, olha, você talvez tenha poucos meses de vida. cuando viene el médico y dice, tú a lo mejor... Este é o momento Ese es el momento de se levantar de levantarse. e dizer, eu sei quem é o meu Deus. Yo sé quién es mi Dios. Eu sei que tudo podes. Yo sé que todo lo puedes. Aí vem os dois últimos passos dessa estrada chamada Livro de Jó. Y entonces vienen los dos últimos pasos de ese camino llamado Libro de Job. O quarto e o quinto passo são interessantes, El cuarto y el quinto paso son muy interesantes. porque depois que os três amigos da onça, se viram para traduzir isso aí, Porque después que los tres amigos, que no eran amigos, julgam, acusam Jó e batem em Jó enquanto sofre, juzgan y acusan a Job mientras él está sufriendo, levanta um outro que estava lá e ninguém sabia porque continuava calado. se levanta otro que estaba allí, nadie lo sabía porque seguía callado. O nome dele é Eliú, Y su nombre es Eliú, o mais novo dos quatro. el más joven entre los cuatro. Jó, os outros três, levanta Eliú, que era o mais novo dos quatro. Estaba Job, los otros tres, y se levanta Eliú, que era el más joven de ellos. E quando ele começa a falar, capítulo 37 de Jó, Y cuando empieza a hablar, en el capítulo 37, 36 e 37, 36 y 37, ele faz duas coisas interessantes. él hace dos cosas interesantes. Ele coloca os amigos de Jó no seu devido lugar, Él pone en su lugar a los dizendo, amigos de Job, dizendo o seguinte, o que inclusive o Novo Testamento diz, não julgueis para que não sejais julgados. diciéndole lo siguiente, que incluso lo dice el Nuevo Testamento, no juzguéis para que no seáis juzgados. Escute bem o que eu vou te dizer. Você não sabe por que a pessoa está passando por aquilo que ela está passando naquele momento. Escúchame lo que te voy a decir. Tú nunca sabes por lo que está pasando esa persona en ese momento. E você não sabe onde Deus vai colocá-la amanhã. Y tampoco sabes dónde la va a poner Dios mañana. Porque Ele tudo pode, amém? Porque Él todo lo puede, amén. Então, quando nós julgamos o outro, nós estamos cometendo um erro gravíssimo. Entonces cuando juzgamos al otro, estamos cometiendo un error gravísimo. Segunda coisa que ele faz, Segunda cosa que hace. ele mostra para Jó Él le muestra a Job que, embora ele fosse um moço temente a Deus, que aunque él fuera un hombre temeroso a Dios, ele estava cometendo o erro de entrar pelo caminho da autojustificação. estaba cometiendo el error de entrar por el camino de la Porque autojustificación. por várias vezes Jó apresentou os seus feitos Porque por varias veces Job le presentó a Dios sus hechos para justificar o fato de que ele achava que não deveria estar passando por aquilo que ele estava passando. para justificar el hecho de que él creía que no debería estar pasando por lo que pasaba. Aí Eliú, que era o mais novo, levanta e fala assim, você não precisa fazer isso, Jó. Y Eliú, que era el más pequeño, se levanta y dice, no tienes que hacer eso, Job. Porque por mais justo que você acredita ter sido, Porque por más justo que creas que haya sido, você nunca será mais justo do que Deus. tú nunca serás más justo que Dios. Então Deus tem um propósito e Ele sabe por que você está passando por tudo isso. Entonces Dios tiene un propósito y sabe por los que están pasando por todo eso. Escuta que coisa tremenda. Escucha qué cosa tremenda. Eliú termina de falar no capítulo 37, Eliú termina de hablar en el capítulo 37 quando vira para o 38, y cuando vamos al 38, a voz de Deus soa nos ouvidos de Jó. la voz del Señor suena en los oídos de Job. Enquanto os falsos amigos batiam em Jó, Deus estava calado. Mientras los falsos amigos le pegaban a Job, Dios estaba callado. Mas quando a voz de sabedoria de Eliú surgiu, a voz de Deus surgiu atrás. Pero cuando la voz de sabiduría de Eliú surgió, la voz de Dios surgió detrás. E aí Deus começa a disciplinar a Jó para mostrar para ele Y entonces Dios empieza a disciplinar a Job para enseñarle que, embora Deus o visse maior do que ele era, que aunque Dios lo viera más de lo que él era, Deus não podia permitir que Jó se ensoberbecesse e se auto-justificasse para reclamar do julgamento de Deus. Dios no podía permitir que Job se autojustificara para quejarse de lo que le estaba dando Dios. Diga comigo, eu Repite conmigo. tenho um plano. Tengo un plan.
Mais uma vez. Otra vez. Yo tengo un plan. Essa foi a palavra de Deus que mexeu comigo profundamente e deu um shift na minha vida completamente daquele ano para frente. Esa fue la palabra de Dios que tocó mi vida y le dio un giro de aquel año en adelante. Deus tem um plano na sua vida. Dios tiene un plan en tu vida. Esse plano está em andamento. Y ese plan ya está sucediendo. E você não precisa entendê-lo agora. Y no tienes por qué entenderlo ahora. O que você precisa é crer nele e descansar nos seus braços poderosos. Lo que necesitas es creer en Él y descansar en sus brazos poderosos. Porque ele não se esqueceu de você. Porque Él no se olvidó de ti. A palavra de sabedoria de Eliú, que é a quarta verdade que eu estou te dando, La palabra de sabiduría de Eliú, que es la cuarta verdad que yo os estoy dando, trouxe a voz de Deus no capítulo 38. trajo la voz de Dios en el capítulo 38. Então agora escute isso. Ahora escucha esto. Algumas pessoas prolongam o seu sofrimento e a sua prova Algunas personas prolongan su sufrimiento y su prueba porque elas não sabem identificar as pessoas à sua volta que têm uma palavra de sabedoria. porque no saben identificar a las personas a su alrededor que tengan una palabra de sabiduría. Às vezes vão se aconselhar com a pessoa errada. A veces van a pedir consejos a personas que no E deberían. quando a pessoa certa, às vezes, traz uma palavra para aquela pessoa, ela não reconhece, não aceita. Cuando la persona correcta le trae una palabra, no lo reconoce y no lo acepta. E por isso a voz de Deus demora mais tempo para soar nos ouvidos daquela pessoa. Y por eso la voz de Dios tarda más tiempo en sonar en los oídos de esa persona. Quantos aqui sabem que às vezes a voz de Deus soa na boca de outra pessoa? ¿Cuántos aquí saben que la voz de Dios a veces suena en la boca de otra persona? Às vezes você está pedindo, Deus, fala comigo, me responde, fala comigo. Deus já falou com você 5 vezes e você não ouviu. Só porque soou na vida, na boca de outra pessoa. A lo mejor estás pidiendo a Dios, habla conmigo, y Dios habló contigo 5 veces y no lo escuchaste porque habló a través de la boca de otra persona que no has escuchado. Nem sempre Deus faz barulho, sabia? Dios ni siempre hace ruido. Uma vez nós hospedamos um anjo na nossa casa e só fomos saber no fim quando ele desapareceu. Una vez hospedamos un ángel en nuestra casa y solo nos enteramos al final cuando él desapareció. E por que nós só entendemos no final? ¿Y por qué solo lo entendimos al final? Porque ele não se parecia um anjo. Porque él no parecía un ángel. Ele parecia uma pessoa comum. Él parecía una persona común. Falava um monte de idiomas. Hablaba un montón de idiomas. Apareceu na porta da minha casa. Y se plantó a la puerta de mi casa. Naquele processo que eu falei da minha saída de Colatina. En ese proceso que dije que me salió. Dormiu na nossa casa. Durmió en mi casa. Minha esposa alimentou ele. Mi esposo lo alimentó. E 3 dias depois, Y 3 días después, ele me entregou um recado da parte de Deus. él me entregó un recado de parte de Nós Dios. dois sozinhos sentados numa parte assim, separada. Estábamos los dos solos sentados en una Quando mesa. caiu a minha ficha, porque ele começou a falar vários idiomas, uns 15 idiomas. Y cuando me di cuenta, porque él empezó a hablar varios idiomas. Ele ia como trocando, idiomas, ele citou para mim um texto de Isaías 64. y me mencionó un texto de Isaías 64. E ele ia repetindo esse texto em vários idiomas. Y repetía ese mismo texto. en Inglês, varios idiomas. espanhol, siríaco, japonês, árabe, hebraico. E ele foi repetindo em todos os idiomas. Inglés, español, hebreo, japonés. Lo fue repitiendo en varios idiomas. E quando caiu a minha ficha, eu falei, meu Deus, nós estamos hospedando um anjo do Senhor. Y cuando me di cuenta dije, Dios mío, estamos hospedando a un ángel del Señor. E estávamos sentados assim, um do lado do outro. Y estábamos sentados así, uno al lado del otro. Aí eu falei, 1 minutinho só, espera um pouquinho que eu já volto. Larguei ele assim, corri lá na cozinha, distância daqui naquela cadeira lá. Falei, larga o que você está fazendo e vem rapidamente, porque o moço é um anjo. Y yo, claro, le dije, espérate un momentito, y fui a la cocina, que está a distancia desde aquí hacia aquella esquina, y fui a llamar a mi esposa y dije, ven, porque estamos hospedando a un ángel. E quando saímos, que voltamos, a cadeira estava vazia. Y cuando volvimos, la silla estaba vacía. E era uma garagem mais ou menos desse tamanho aqui, uma garagem longa. Y era un garaje más o menos de ese tamaño, así de larga. E essa garagem dava numa rua Y ese garaje terminaba en una calle, que só tinha 3 caminhos. que solo tenían 3 caminos. Subir sem fim, subir para lá sem fim, descer para lá que era longo e uma virada à direita que também que ia para longe. Subir, que se veía todo, o bajar,
O si no, ir a la derecha, que era muy largo. Ou seja, se ele tivesse saído da garagem andando para algum lugar, quando nós chegássemos na ponta da garagem, a gente ia ver ele andando em uma das direções. Es decir, si él hubiera salido por ese garaje, al mirar, si estuviera andando, lo íbamos a ver porque eran caminos largos. Não conseguimos ver porque ele desapareceu, era um anjo de Y Deus. no pudimos verlo porque desapareció, era un ángel de Dios. Mas só vimos no final porque não tinha aparência de anjo. Pero solo lo vimos al final porque no tenía pareja. Quanta gente não consegue perceber porque Deus é discreto, aparece de uma forma que você não está esperando. ¿Cuánta gente no es capaz de verlo porque Dios es discreto y aparece de la forma en la que tú no te esperas? E você pensa, poxa, Deus não me responde, Deus não fala comigo, Deus isso, Deus aquilo. Y tú piensas, Dios no me responde, Dios no habla conmigo. Eu vou terminar com essa historinha. Diz que um rapaz estava meio que se afogando dentro de um poço. Y voy a terminar con una historia. Había un chico que se estaba ahogando. Caiu num poço grande e estava lá se afogando. Se cayó en un gran pozo. E ele falou, estaba Senhor, eu ahogando. creio em Ti, tu vais me salvar. Y dijo, Señor, yo creo en ti, tú me vas a salvar. Chegou um moço na beira do poço e falou, ei, espera um pouquinho que eu vou buscar uma corda para te ajudar. Y llegó un hombre donde el pozo le dijo, hey, espérate un momento que voy a buscar una cuerda para Ele ayudar. falou, não precisa, o meu Deus vai me salvar. Y él dijo, no hace falta, mi Dios me va a salvar. Passou um cara com um barco no rio ao lado, falou, ei, espera um pouquinho que eu vou te... Não preciso, o meu Deus vai me salvar. Luego pasó otro por un río al lado de un barco y le dijo, espérate un momento que te voy a ayudar. Apareceu No hace falta, o bombeiro com um helicóptero, falando, ei, nós vamos descer e vamos te ajudar. Ele disse, não preciso, o meu Deus vai me salvar. Aparecieron los bomberos en un helicóptero y le dijeron, te vamos a ayudar, no hace falta, mi Dios me va a salvar. Morreu afogado. Y se murió ahogado. Quando chegou no céu, encontrou com Deus, falou, Senhor, eu não entendi. Eu tinha tanta certeza que o Senhor ia me tirar de lá, por que o Senhor não foi? Y llegando al cielo le dijo a Dios, yo tenía tanta seguridad de que tú me vas a sacar de allí, ¿por qué no fuiste? Ele falou, meu filho, eu mandei um homem com uma corda, você não quis? Y le dijo, Eu mandei um outro num barco, você não quis? un hombre con una Mandei cuerda, um helicóptero un hombre e en un você não barco quis. y un helicóptero y no quisiste. Não havia mais nada que eu pudesse fazer por você. No había nada más que yo pudiera hacer por ti. Quem sabe nesta noite, o propósito desse culto é Deus abrir a minha e a sua visão para nós começarmos a enxergar o Senhor por um ângulo diferente. ¿Quién sabe que el propósito de esta noche es que podamos ver a Dios por un ángulo diferente? E eu termino esta mensagem com o início dela, que é a quinta verdade dessa mensagem. Y yo termino el mensaje con su inicio, que es la quinta verdad. Que é quando Jó passa por essa estrada de experiência com Deus. Es cuando Job pasa por ese camino de É experiencia tratado con Dios, por Deus. es tratado por Dios, Descobre que a sua justiça não é o suficiente. descubre que su justicia no es suficiente E descobre que o propósito de Deus era muito maior do que ele imaginava. y descubre que el propósito de Dios era mucho más grande de lo que él imaginaba. Quando então ele diz, agora eu sei que tudo podes. Y es entonces cuando dice, ahora sé que todo puede. E número 2, Número 2. antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Coloque-se de pé neste momento. Poneros de pie en este momento. Shayokai Amasuri Antarabas. Tena Hayakande Komasai. Tarayo Kuya Hayo Maya Sike no Mai Kando Hayase. Tramasuri Kamanduri Katarabasuri Antarabas. Ireka Naramandori Mahioko Yasai. Neka Brasi Irikamanduri Katarabasai. Chai Nakoma Handeko. Estou te convidando para um lugar de intimidade. Tinai Kama Sou, Tereke Mahanderi Katarabassou, porque tenho revelações para te entregar. Chanai Okorosotora Mahai Komasuri Antarabas. Mas você tem ficado estagnada no lugar onde se encontra. Nai Komasarate Kanamasai. Chekama Torossou Mahandekai. Mas hoje falei profundo ao teu espírito. Rushikataramanduri Katarabassou. Emanassai, e quero saber de ti, se queres me conhecer mais no profundo. Chamarakandeku Manassuri Cantarabás, Ratakarabassuri Antarabás. Vou trazer uma revelação da minha face até ti. Chukassaramassuri Antarabás. Te mostrarei quem eu sou.
Chucarabara hande komasuri antarabas. Tenamandara kataramasuri cantara numa handeko. E respostas que espera, Naisecai dirama, Timanacandurimas, responderei diretamente a ti, Taramassurian Tarabandeko Manai, Xiaramahai, porque amadurecerás a este ponto. Chucarai de Kiaramai Sikou, Mandai Yoko Manai, Tekaramassai, porque te importas tanto com o que dizem ou com o que pensam? Ninguém conhece o interior como eu conheço, diz o Senhor. Estou propondo a partir de hoje abrir os teus olhos. Vou expandir a tua sensibilidade. E vou falar contigo numa dimensão diferente. E vou te aliviar deste peso que carregas. E poderás dizer algum tempo depois: eu conheço de fato o meu Deus. Seja limpa a tua mente, teu sentimento, todo peso saia dos seus ombros, e seja cheia de Deus, cheia de Deus. Que presença, pode abrir. Gloriosa, teu Espírito. Se você precisa de uma cura, ou precisa de um toque específico de Deus, saia do seu lugar e venha à frente, eu quero orar por você. Eu quero impor as mãos sobre as pessoas que têm algum tipo de necessidade física ou uma necessidade específica qualquer. Venha, apresenta isso a Deus e confia nele. Pode abrir o volume, abre o volume. Tua presença enche o meu ser. Você pode adorar a Deus um pouco comigo? Diga. Que presença gloriosa, teu Espírito. Diga, enche o templo. Enche o templo. Neste santo lugar, com meu ser te adorar, sua glória eu posso ver, tua presença enche o meu ser. Mais uma vez, diga, do fundo da sua alma, diga, que presença gloriosa, gloriosa, teu Espírito. Enche o templo, enche o templo, enche o templo deste santo lugar, neste santo lugar, com meu ser te adorar, tua glória
tua presença enche o meu ser. Aleluia. 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 Levanta as mãos. Aleluia. Que o fogo de Deus venha queimar toda sorte de enfermidade, seja curada nesta noite. Receba um toque de Deus. Pai, o Senhor sabe qual é o desafio da tua filha. Queima agora em nome de Jesus. Venha fogo do alto. Pai, olha para a tua filha que está aqui crendo que o Senhor tudo pode. Seja destruída toda a enfermidade. Seja destruída toda a enfermidade agora em nome de Jesus. Que se vá. Que o fogo do alto venha. Em nome de Deus. Em nome do Senhor. Já! Chaca Santa Caramandarabassuri Antarabás. Uracantarabasuri Antarabás. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe qual é o desafio da tua filha. Toca no seu corpo físico, Senhor, sabe da necessidade. Fogo, 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 do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Venha queimar agora e trazer cura e libertação. Fogo de Deus! Fogo de Deus! Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe a necessidade da tua filha. Toda enfermidade agora regrida nos ossos, no sangue, nos músculos, nervos, em nome de Jesus. No útero, Senhor, toca no útero da tua filha. Que toda a sua parte física agora seja revista pelo teu Espírito. Que ela saia daqui restaurada. Que venha fogo do céu agora e faça aquilo que só o Senhor sabe fazer. Sim, meu Deus. Fogo de Deus! Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde do teu filho, toca no seu corpo físico, também as necessidades que o teu filho traz diante do altar nesta noite. Venha, Senhor, fogo do céu, venha sobre ele agora, fogo do Espírito. Eu não tenho nada para dar a ele, o teu Espírito tem. Seja queimado agora do alto, sua resposta vem da parte de Deus. Fogo! Pai querido, em nome de Jesus, traga a resposta que o teu filho precisa. Resposta que o teu filho precisa. Venha do alto agora, do Espírito de Deus. Seja curado onde você estiver. Onde estiver esta enfermidade agora, que ela se seque, que ela saia, que ela seja destruída agora, em nome de Jesus. Fogo de Deus! Eu invoco o fogo do Espírito agora, para passar pelo corpo da tua filha. Fogo do Espírito agora para vir sobre ela, para queimar essa enfermidade, para trazer a resposta que ela precisa. Venha, 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 venha. Glorifica o teu nome nesta igreja, glorifica o teu nome na vida da tua filha. Fogo! Pai querido, em nome de Jesus, toca a tua filha, toca o corpo da tua filha, Senhor. O desafio que ela traz diante do altar, fique aqui neste altar. Não volte com ela para o banco. Fique aqui agora, Senhor. Que seja queimado, seja enfermidade, seja uma resposta familiar, seja o que for. Agora, neste momento, venha e traga a resposta do alto. No nome de Jesus Cristo. Fogo de Deus! Experimente do fogo do Espírito
que desce no alto da tua cabeça e permeia todo o teu corpo. E nenhuma enfermidade pode resistir ou permanecer diante da manifestação da glória de Deus e do fogo do Altíssimo. Venha, 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 venha sobre ela. Fogo de Deus, seja curada nesta noite. Pai, eu abençoo esta jovem em nome de Jesus Cristo. Dê a ela uma experiência, Senhor, nova, profunda contigo. Revela o plano que o Senhor tem na vida desta jovem. Em nome de Jesus Cristo. O fogo do Espírito venha permear o seu corpo, para que ela experimente essa coisa gloriosa que é quando a glória do Senhor invade o nosso ser. Que ela seja feliz, que toda tristeza se dissipe, que o Senhor traga significado para a vida desta jovem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rashandeia Kanamanduri Kahamasuri Antarabas, Tekando Koramanduri Masuri Antarabas, Rasaya Kandeko Manasuri Antarabas, Uraimu Karamahai Sikomai. Olha aqui para mim, eu vejo duas portas fechando, duas portas, e o Senhor está dizendo que Ele vai fechar duas portas, e não é para você se apavorar. Você não vai entender, talvez, inicialmente, mas não se apavore. Porque quando Deus nos avisa com antecedência, isso é sinal de muito amor. Há duas coisas na sua vida que Ele precisa fechar. Ele vai fechar. Se você crer nele e não se desesperar, vai chegar o momento em que você não apenas entenderá, como Ele te abrirá as portas certas. Pai, em nome de Jesus, venha sobre ela agora esse conforto do alto. O Espírito de Deus se aproprie da tua filha. Enche a sua vida de significado, Senhor. Em nome de Jesus. Saia daqui com a convicção de que o seu destino, o seu futuro está nas mãos do Altíssimo. Ele não te desamparou. E algumas perdas são necessárias. Algumas coisas são necessárias serem removidas. E elas serão removidas, porque Ele te ama demais para deixar de removê-las. Seja cheia de Deus. Fogo do céu. Cheia de Deus. Shakantarabassuriantarabas. Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Diga, eu me aproprio daquilo que Deus derramou aqui nesta noite. Eu não voltarei amanhã cedo mesmo. Diga agora com convicção, diga, eu não sou mais o mesmo. Dilo con convicción, yo no soy el mismo. Honai kamandori kamahanderi katarabasuri antarabas. Chenai kamahandorobaya kandeko masuri antarabas. Pastora, vem cá um pouquinho. Pastora, déjame un momento. O Senhor me mostrou uma coisa interessante que eu só fui entender agora no final. El Señor me mostró algo interesante que solo pude entender ahora al final. Eu vi um portão de ferro muito antigo, muito grande. Yo vi un portal de hierro muy antiguo y muy grande. Ele não caberia aqui dentro, por exemplo. Tan grande que no cabría aquí dentro, por ejemplo. Ferros grossos, muito forte esse portão. Hierros de gordos, muy gruesos. Enferrujado, sujo, escuro. Sucios, oscuros. Portanto, muito antigo. Muy antiguo esa puerta. Mas na visão, o Senhor mandava eu olhar na corrente que envolvia esse portão. Pero en la visión, Dios me mandaba mirar a la cadena que ataba. E quando eu olhava na corrente, Y cuando miraba la cadena, um dos elos estava a ponto de partir. uno de las cadenas estaba a punto de romperse. Faltava muito pouco para partir. Faltaba muy poco para que se rompiera. E aí agora no final eu entendi, porque eu ouvi a voz do Espírito dizendo: Y ahora al final lo entendí, porque escuché la voz del diga Espíritu para diciendo, eles não desanimarem.
diles que no se desanimen, porque algo grande está por acontecer. porque algo grande va a pasar. Essa corrente ela está para partir Esa cadena está partiéndose. e esse portão vai se abrir. Y esa puerta se va a abrir. E ele é um portão que guarda alguma coisa muito preciosa para o diabo, Y es una puerta que guarda algo muy precioso para el diablo. mas está para ser aberto. Pero tiene que ser abierto. O Senhor está dizendo: nenhum dos esforços até agora se perdeu. Y el Señor está diciendo, ninguno Nada de los foi esfuerzos em hasta vão. hoy se perdieron, nada fue en Algo vano. grande está por acontecer. Algo grande va a pasar. Deus vai liberar, vai soltar as cadeias de vidas, está me entendendo? Dios va a liberar y soltar las cadenas de vida. E algumas pessoas desanimam com o tempo na batalha espiritual. Algunas personas se desaniman un tiempo durante la batalla espiritual. E se a irmã ou o resto da igreja pudesse ver aqueles elos dessa grossura assim, e uma parte dela como se alguém tivesse cerrado a ponto de quebrar. Y si los hermanos pudieran ver que era una cadena así de gruesa, pero a punto de romperse. Portanto, não vai demorar muito. Así que no va a tardar mucho. E Deus vai abrir esses portões que estão fechados há séculos. Y Dios va a abrir esas puertas que llevan siglos cerradas. Levante a sua mão e diga: eu creio. Levanta tu mano y diga, yo Diga creo que se quebrem essas correntes, que se rompan esas cadenas. que se abram esses Que portões, se abran esas puertas. em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Diga com raiva, irmão, diga que se quebrem essas Que cadeias, se rompan esas cadenas. que se abram esses portões. Que abran esas puertas. Diga que as vidas sejam liberadas Que las vidas se e que a glória de Deus venha que la gloria de Dios sobre esta cidade, sobre esta ciudad. em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda Ele. Aplausos al Señor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos encerrando. Amanhã às 10 e às 7. Creio que muita gente que não conseguiu estar hoje, amanhã vai estar aqui. Amém. E domingo às 10, eu creio que grandes coisas o Senhor vão estar por fazer. Amém. Amanhã apresentamos as demais pessoas que foram chegando. Creio que vão permanecer com nós outros. E nós outros encerrando a hora, vamos também ofrendar ao Senhor. Amém? Os apóstolos, cada um vem de um país e o avião também não traz de graça. Há que pagar bilhetes. Então, se tu tens uma ofrenda com alegria, vamos agora orar